Fala crente, shalom, graça e paz. Estamos começando aqui mais um, o Reino de Deus em Debate. Olha, eu quero comentar essa matéria que não é nova, mas eu quero comentar aqui no nosso canal, quero saber a sua opinião, ele é muito importante. Aliás, quero pedir para você dar o seu like, se inscrever no canal, você que não é inscrito, e ativar o sininho das notificações, tá? Aqui nesse nosso novo projeto, novo canal, ao qual o único propósito é tratar acerca das coisas do reino de Deus, tá certo? Tudo que envolve o reino de Deus que nós acharmos aqui pertinente trazer aqui para a discussão, para poder nos dar um norte, nos orientar sobre a nossa fé, eu vou trazer para vocês aqui. Olha só, igreja que celebrou orgulho gay é destruída por um raio. É isso mesmo. Dá uma olhadinha aí, a igreja em chamas. Em chamas. A igreja. E eu vou trazer para você aqui um trechinho aqui da reportagem, da notícia, nós vamos aqui comentando e vamos falando aqui sobre isso. Vamos também à luz da palavra de Deus, que resposta será que Deus daria para uma reportagem como esta? Será que foi Deus? Será que foi Deus? O que você acha? É uma pergunta que eu estou fazendo para você. Você acha que foi Deus que colocou a mão dentro de um balaio de raio e mandou sobre a torre dessa igreja? Se Deus resolver começar a agir dessa forma, vou falar uma coisa para você, hein? Vai cair mais raio do que cai no Brasil, hein? O Brasil que já é conhecido aí, e cientificamente, estatisticamente, se não em primeiro lugar, tá entre os primeiros países do mundo que mais cai raio, Eu vou falar uma coisa para você, vai parar de chover água, vai ser uma tempestade de raio aqui nesta nação. A notícia surpreende de que a primeira igreja congregacional de Spencer, em Massachusetts, foi destruída por um raio. Está causando um profundo impacto nas pessoas que ficam sabendo desta notícia. A congregação ela é localizada a oeste de Boston, nos Estados Unidos, que se autodenomina cristã, tomou um triste fim. Após envolver-se ativamente em causas LGBT Full HD 4K a mais, apesar de sua história e rica tradição protestante com mais de 200 anos de existência, a igreja abandonou os princípios sagrados que condenam o pecado e abraçou uma agenda liberal e progressista, promovendo o chamado orgulho gay. Conscientemente, no movimento em que planejavam novas ações de apoio ao movimento, antes que isso se concretizasse, um raio destruidor atingiu a igreja, reduzindo-a a cinzas. Preste atenção aqui, queridos. Uma igreja de 200 anos, uma igreja que pregava a palavra, uma igreja que condenava o pecado, uma igreja que deve ter ganho nesses últimos 200 anos muitas almas para Jesus, entrou no status de apostasia. Este é um dos sinais da volta de Cristo. A apostasia. Antes da manifestação do filho da perdição, do homem do pecado, que é o anticristo, a palavra de Deus fala assim, que nós veríamos com nossos próprios olhos a apostasia. Vejam bem, estamos falando de uma igreja protestante com mais de 200 anos abraçando a causa do orgulho gay, esse espírito de sodomia. E, inclusive, a reportagem está dizendo que
depois de ter celebrado o movimento, eles já estavam se preparando para novas festividades. E de acordo com os jornais locais, a equipe de bombeiros foi chamada para um incêndio de categoria 6, considerado um dos mais altos e perigosos. Ao chegar ao local, a equipe foi informada pelo reverendo Bruce MacLeod, é isso? Bruce MacLeod, responsável da congregação, que o templo havia sido atingido por um forte raio no alto do seu edifício. Este evento trágico levantou uma reflexão na comunidade sobre os caminhos que uma igreja pode escolher seguir, pois a congregação antiga estava atuando fervorosamente em suas redes sociais e nas reuniões, uma agenda LGBT e abrindo mão do evangelho. Todos os detalhes, aqui, né, vai falar dos detalhes aqui da... Então, essa era a igreja tradicional, uma igreja aí de 200 anos, conforme você está vendo aí na imagem. Do lado direito a igreja, do lado esquerdo já em chamas, e aqui imagens da igreja pegando fogo, tá? Bom, eu seria muito leviano, irresponsável, eu não posso falar em nome de Deus, de maneira nenhuma. Né? Isso aí pode ser um evento coincidente de um evento da natureza, né? Assim como caiu na torre da igreja, poderia ter caído numa árvore qualquer ali do lado. Mas no mínimo, é eu, né? Se eu sou dessa comunidade, se eu sou o reverendo dessa comunidade aí, eu vou te falar, eu me arrependeria dos meus pecados rapidamente. Porque em Gálatas capítulo 6, verso 7, vai dizer o seguinte: não se deixem enganar. De Deus não se zomba. É uma afirmativa. Gálatas capítulo 6, verso 7. Não se deixe enganar. A Bíblia está dizendo, deixa de ser besta. Deixa de ser orelhudo, como diria aqui no interior das minhas Minas Gerais. Tá? Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. É uma ordem. Não se zomba. Uma afirmativa, tem um ponto final. Pois o que o homem semear, isso também colherá. A zombaria é uma semente. Provocar a ira de Deus é uma semente. Então tem que tomar muito cuidado. Outro versículo que eu ficaria bastante... Aliás, outra situação que eu ficaria bastante preocupado, né? É a questão de você desafiar a Deus, tá? No sentido da sodomia. Né? Se você olhar para as Sagradas Escrituras, você vai ver que, né, no passado, quando nós vamos ler a história ali de Abraão, né, do seu sobrinho Ló, Deus, ele decidido a destruir uma cidade chamada, né, uma região chamada Sodoma e Gomorra. Por conta do quê? Por conta do pecado. Pecado do quê? O pecado do homossexualismo. O pecado da perversão sexual. Deus mandou fogo e enxofre dos céus para destruir aquela cidade. Então, no mínimo, é uma coincidência muito esquisita, porque eu não vou afirmar que Deus mandou raio dos céus e destruiu essa igreja. Não tem procuração para falar em nome de Deus nesse sentido. A única autorização que nós, como homens de Deus, nós temos para falar acerca das coisas dele é o que ele deixou escrito aqui. Né? O que está escrito aqui a gente pode falar. Está aqui, já foi escrito, foi inspirado, está revelado. Né? Então a gente pode falar do que está aqui. Agora, sobre o raio que caiu nessa igreja, né, na região oeste aí de Boston, lá em Massachusetts, né? E o reverendo aí
Tava achando tudo muito bonitinho, olha lá a torre caindo, ó, tudo muito coloridinho. É muito estranho, né? Deus já mandou fogo do céu uma vez. O Senhor disse que ele não destruiria a terra com água de novo, lembram? A aliança que ele fez com Noé, né? E Noé simbolizando, né, todos nós, né, da geração vindoura, porque a Bíblia vai dizer que no dilúvio só sobreviveu Noé e a família dele, as esposas de seus filhos, né, os animais que entraram na arca. E Deus prometeu, né, que ele nunca mais ele destruiria a terra com água novamente. Mas ele destruiu Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre. Eu não lembro dele ter prometido assim que ele não faria isso quando necessário de novo. Eu não lembro, né? Então, né? Deus já mandou fogo do céu uma vez para acabar com essa patifaria aí, com essa palhaçada aí, uma vez, né? Então, eu não sei, eu tô achando que Deus não ficou muito contente aí. Tô achando que Deus se sentiu muito desgostoso, né? Com uma igreja de 200 anos, bicentenária, uma igreja bicentenária, que tinha a prática e no seu histórico de pregar o evangelho, de ser uma igreja protestante, uma igreja que protesta contra toda sorte de pecado na terra, de repente se submeter a um papelão desse, querido, eu não sei, né? Fica aqui. O que você acha? Coloca para mim aqui. Coloca aqui nos comentários o que você pensa. Você acha que foi Deus que mandou fogo nessa igreja? Né? Nós não podemos afirmar, né, gente? Não podemos falar em nome do Senhor nesse sentido. Ah, mas eu desconfio, hein? Eu desconfio. Este é o canal Fala Crente. Tá gostando? Tá gostando? É um novo projeto. Aqui eu falo como pastor de igreja. Aqui eu falo como servo do Senhor. Aqui eu analiso um contexto que nós vivemos, né? No dia a dia referente às causas do reino do Senhor, ao qual nós somos um simples conservo do Senhor, um mero combatente desta guerra, né? Que nós cremos que o nosso exército é mais do que vencedor. Deus abençoe a sua vida, tá? Participe aqui, né, dos comentários e nós voltamos daqui a pouquinho com muito mais para você. E aí, o Senhor teria mandado fogo dos céus e queimado a igreja que celebrou o orgulho gay em Boston, nos Estados Unidos? Sim ou não? Fica para você refletir. Deus te abençoe.